Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um nessa noite. Amém? A igreja está muito linda. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui nessa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Jefferson. Sou da igreja da Nova Esperança. E alguns que já me conhecem como Sil também. Nosso Deus, para adorar o nosso Deus junto. Que momento muito especial. Fico muito feliz por esta oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui reunidos para adorar Ele, que só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero dar boas-vindas a todos. Nessa noite iremos falar, estudar a respeito de um dos temas da Bíblia muito importante, como toda a Bíblia é importante. A palavra de Deus diz que toda a Bíblia ela é divinamente inspirada. Então, se toda a Bíblia ela é divinamente inspirada, esse assunto dessa noite, esse tema dessa noite, eu creio que ele é inspirado por Deus também. Amém. E Deus tem coisas grandiosas para falar nessa noite no coração de cada um de nós. E o tema dessa noite se chama O Fechamento da Porta da Graça. Talvez aqui muitos aqui já ouviu falar, já sabe, já conhece a mensagem, mas talvez esteja gente que nunca ouviu falar. E talvez tenha gente que através dessa mensagem vai passar a conhecer esse assunto. O fechamento da porta da graça, esse nome a gente não encontra na Bíblia dessa forma, o fechamento da porta da graça. Mas nós encontramos porta e encontramos graça. E esse assunto ele é fundamentado na palavra de Deus. Como por exemplo, nós não encontramos na Bíblia o nome Trindade, mas nós encontramos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Assim também é o fechamento da porta da graça. Nós não encontramos essa frase dessa maneira, mas nós encontramos porta e nós encontramos graça. E através dessa mensagem, hoje nessa noite, nós iremos ter a compreensão do que significa o fechamento da porta da graça. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E veja o que está escrito. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim. Aqui é João que escreveu a igreja de Filadélfia. Está escrito assim. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Presta atenção no versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Amém. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e negastes o meu nome. Sabe o que é que o apóstolo João escreveu aqui? Ele está dizendo aqui nesse versículo que Deus ele colocou diante de cada um de nós uma porta aberta. E através dessa porta que nós chegamos a essa conclusão, que é essa porta que a gente estamos falando aqui nesta noite. Essa porta que está aberta. E nós iremos ver o que significa essa porta. Nós acreditamos que essa porta ela não é literal, física, ela é simbólica. Ela significa alguma coisa ou alguém. Deus colocou diante de nós uma porta aberta. Essa porta ela não é literal, ela é alguma coisa ou alguém. Para a gente entender o fechamento da porta da graça, precisamos saber primeiramente o que é porta e depois a gente precisamos saber o que é graça. E nós iremos ter as conclusões. Para a gente saber o que é porta, biblicamente o que está escrito, abra sua Bíblia no Evangelho de São João. Nós iremos ver na palavra de Deus o que está escrito, o que significa porta na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí em João, Evangelho de São João, versículo 9. A palavra do Senhor diz o que é que significa porta. Todos acharam, amém? Amém. Está escrito assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Aqui é a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo falou que Ele é a porta. Então, biblicamente, na palavra do Senhor, o que é que significa a porta? Jesus Cristo. Jesus, Ele é a porta de entrada para o céu. Só através da pessoa de Jesus nós temos acesso diretamente ao Deus Pai. Jesus, Ele é a porta. Agora, já sabemos o que é que significa a porta, iremos saber agora na palavra do Senhor o que é que significa graça. Vamos ver o que é que significa graça na palavra de Deus. Mais para frente um pouquinho aí, em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios, depois de João, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 2, vamos ver o que é que significa agora na palavra de Deus, graça. Efésios capítulo 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. Capítulo 2, versículo 8 e 9 está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui está escrito que somos salvos pela graça. Nós acabamos de ler que só através da pessoa de Jesus que nós temos acesso diretamente com o céu, diretamente com Deus, através da pessoa de Jesus. E aqui está dizendo que só pela graça nós somos salvos. Eu faço uma pergunta: nós somos salvos por Jesus ou pela graça? Você pode me responder e dizer assim, a mesma pessoa, né, irmãos? Jesus, Ele é a graça. Jesus, Ele é a graça de Deus. Através da pessoa de Jesus é que nós temos acesso. Jesus, Ele é a graça. Jesus, Ele é a porta e Ele também é a graça. Então, já que a gente já sabemos o que significa a porta e o que significa a graça na palavra de Deus, vamos ver. Você sabia que hoje ainda essa porta ela se encontra aberta? A porta significa Jesus, significa oportunidade de salvação. A salvação hoje, a porta ela está aberta. Jesus hoje ele está com os braços abertos para mim e para você. Toda pessoa que ia até a pessoa de Jesus, ela tem salvação, porque ele está de braços abertos. E hoje, essa oportunidade de salvação ainda não existe. Ela ainda existe porque Jesus hoje, Ele intercede por nós. Ele está no santuário celestial, no lugar santíssimo, à destra do Deus Altíssimo, intercedendo por mim e por você. Ainda hoje essa porta ela se encontra aberta. Sim, pois é. A porta hoje ela se encontra aberta para mim, para você, para qualquer pessoa. Até aquelas pessoas que se encontram lá fora que não conhecem a verdade ainda. Mas um dia o Espírito Santo de Deus vai alcançar essas vidas, assim como alcançou a vida de cada um que estamos aqui nessa noite. Amém. Mas tem uma coisa, irmãos. A gente sabemos que hoje essa oportunidade de salvação ela está aí para todo mundo. Mas nós precisamos saber até quando essa oportunidade ela vai existir. Porque se ela existe hoje, ela vai chegar um determinado dia, um ponto, um tempo que ela não vai existir mais. Talvez, muitas das vezes as pessoas acham que hoje não é o dia de a gente se preparar para estar de pé diante quando Jesus voltar. Mas hoje isso é um tema muito importante porque nós devemos saber em que tempo da história nós estamos vivendo. Porque num futuro não muito longe, essa porta, essa oportunidade de salvação, ela vai se findar, ela vai acabar. E quando esse tempo chegar, devemos estar o quê? Preparados, né, irmãos? Devemos estar preparados para esse grande dia. Porque nós não sabemos quando é que isso vai chegar, esse determinado dia. A gente vai ler nesse momento uma história
que a maioria de quase todos aqui conhece, que ela é uma história muito interessante, muito importante, que ela nos faz lembrar algo que vai acontecer agora no futuro. Eu quero que vocês abram sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O 6, versículo 3. Amém? Irmãos, antes de a gente ler essa passagem, eu gostaria de falar o que aconteceu comigo, uma experiência que aconteceu comigo há quase 2 meses atrás. Falando, como a gente estava falando aqui, né, que hoje nós temos essa oportunidade de salvação, que essa porta ela hoje se encontra aberta. E o Espírito Santo de Deus tem trabalhado poderosamente na vida das pessoas, dos seres humanos. Há quase 2 meses atrás, eu tenho um irmão na Bahia e a gente vem conversando todos os dias, por mensagem, a gente entra em contato, conversa todos os dias, ele me manda mensagem, a gente conversa. Há quase 2 meses atrás, ele me mandou uma mensagem para mim e me chamou muita atenção, fiquei intrigado com aquilo. Ele falou assim para mim: meu irmão, ele conhece um pouco da palavra, ele não é adventista do 7º dia, mas ele conhece um pouco da mensagem da Bíblia. Ele mandou uma mensagem para mim assim, falando assim: meu irmão, eu preciso falar com você. Aí eu mandei uma mensagem respondendo que eu estava no trabalho. Eu falei assim: fala, meu irmão. Ele falou assim: meu irmão, eu estou precisando muito de ajuda. Eu falei assim: estou disposto a poder te ajudar no que você precisar, pode contar comigo, pode falar. Ele falou para mim assim: meu irmão, eu descobri que eu sem Jesus eu não sou nada. Eu descobri, meu irmão, que eu preciso de Jesus na minha vida. Eu descobri, meu irmão, que nesse mundo não há nada de bom. Eu preciso voltar para os caminhos de Jesus, mas eu não consigo força. Eu não tenho força para voltar. Eu falei assim: meu irmão, eu comecei a conversar com ele, eu falei assim: meu irmão, eu estou disposto a poder te ajudar no que você precisar. Pode contar comigo. A gente ficou conversando ali, explicando para ele, até ligar para ele. Falei com ele que ia ligar para ele naquele momento, mais um pouquinho que eu estava na hora de serviço também, falando com ele para a gente conversar mais. E o que me chamou muita atenção, ele falou assim: meu irmão, eu vou voltar. Eu decidi dentro do meu coração que eu vou aceitar essa oportunidade que Jesus está me dando hoje. Eu vou voltar, meu irmão. Eu falei assim: você não vai voltar não, você já voltou, em nome de Jesus. Você já voltou hoje, agora. Conversando com ele por mensagem. Falei: você já voltou, foi agora. Ele: amém. Você sabe o que é que eu quero dizer a respeito dessa mensagem, desse testemunho que eu estou falando? A porta hoje ela se encontra aberta. Ele aceitou essa oportunidade que Jesus está dando para ele. Ele reconheceu que sem Jesus ele não é nada. Então, irmãos, eu fiquei com aquilo ali, pensando e refletindo também. Sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo de Deus, ele tem trabalhado poderosamente refreando os corações humanos. A palavra de Deus diz que ele é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu creio que o Espírito Santo de Deus convenceu o meu irmão. E ele conversou comigo aquilo ali, eu fiquei maravilhado, porque eu sei que o Espírito Santo tem incomodado as pessoas. Mas cabe a gente, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, a gente dá ouvidos, a gente dá crédito. E era isso que eu queria deixar com os irmãos. Agora, voltando na passagem que eu te falei, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, aqui, se a gente for ler o capítulo 6 completo, a gente vai perceber que aqui fala da corrupção naquele tempo de Noé. A maioria das pessoas já conhece a história de Noé, né? Noé foi um homem chamado pregador da justiça. Deus deu a ele
Deus achou graça diante de Noé e da sua família. E Deus falou naquele tempo que a humanidade estava tão corrompida que Deus ia destruir a terra naquele tempo com águas. E Deus aqui falando em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que está escrito assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Aqui está dizendo que Deus, ele deu 120 anos para aquele povo, para que ele se arrependesse. Uma coisa muito interessante que Deus ele deixou para Noé e falou assim, são 120 anos de oportunidade para aquelas pessoas, 120 anos de graça para aquelas pessoas, para que elas se arrependessem. E Noé pregou 120 anos, irmãos. A gente sabemos que quantas pessoas se arrependeram naquele tempo. Só 8 pessoas com Noé se salvou. Só 8 pessoas ouviram a voz de Deus e atenderam ao chamado de Deus. O que eu quero dizer é que Jesus falou que quando o Filho do Homem viesse na terra, seria como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que Jesus veio, e eles não perceberam. A porta se fechou e as pessoas estão nos seus comes e bebes. As pessoas estão vivendo a sua vida normalmente como se nada estivesse acontecendo. E quando elas acordar para a vida, já vai ser um momento muito tarde. Eu quero ler uma passagem também que está em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, que chama muita atenção. Quando eu leio esses versinhos, me chama muita atenção. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Eu acredito, meus irmãos, que como Deus deu para aquele povo antediluviano um tempo de graça, um tempo de oportunidade, Ele tem dado para a humanidade nos nossos dias também. No relógio divino, no calendário de Deus, Ele tem um tempo determinado para essa obra de intercessão. Vai chegar um determinado tempo, dia e hora, que nós não sabemos, mas vai chegar e que a porta vai se fechar. A oportunidade de salvação ela vai acabar. Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que ela vai se fechar em um futuro não muito longe. Apocalipse 14, versículo 16, está escrito assim. 16, 17 está escrito assim. Capítulo 14, irmão? Isso. Não, 16, 17. 14 e 16. Capítulo 14, falou. Capítulo 14, versículo 16. Não, meus irmãos, perdão. É capítulo 16, versículo 17. Está escrito assim: e ao 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Aqui é palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai pronunciar essas seguintes palavras quando a sua obra de intercessão se acabar. Porque hoje nós sabemos que hoje Ele intercede por nós, mas a intercessão de Jesus, nós sabemos que ela não é eterna, ela não é para sempre. Nós sabemos que a intercessão de Jesus, ela tem um tempo. E quando esse tempo chegar, esse tempo determinado chegar, Jesus vai falar as seguintes palavras que a gente acabamos de ler: está feito. Essa palavra está feito, para mim ela é muito forte, porque está feito quer dizer acabou. Mas a gente precisamos entender uma coisa também, que quando Jesus acaba a sua obra de intercessão, a obra do Espírito Santo aqui na terra também ela acaba no coração dos ímpios, no coração daquelas pessoas que negligenciaram a mensagem,
daquelas pessoas que rejeitaram a voz de Deus. Ela é uma ação dupla. Jesus, ele intercede no céu e o Espírito Santo refreia os corações humanos, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando Jesus falar as seguintes palavras, está feito, o Espírito Santo também vai dizer, aqui também está feito, aqui também está acabado. E Apocalipse 22:11, mais para frente um pouquinho, se cumpre essa profecia. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quando Jesus fala essas seguintes palavras, se está feito, o Espírito Santo também não refreia mais esses corações, se cumpre Apocalipse 22:11, que diz assim, 22:11, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Sabe o que quer dizer, meus irmãos? Sabe o que esse versículo nos quer dizer, nos quer ensinar? Que quando Jesus acabar a sua obra de intercessão, que ele dizer está feito, do jeito que você estiver, você vai ficar. Aqui está dizendo, se você está sujo, suje-se ainda. Aqui está dizendo que se você estiver limpo, se você estiver santo, seja santificado ainda. Aqui está dizendo que do jeito que você estiver, você vai permanecer para sempre. Bem-aventurado vai ser nesse tempo, nesse dia, quando a porta se fechar, se Jesus nos achar fazendo aquilo que Ele nos ordenou. Ele nos achar trazendo a mensagem, falando do amor de Jesus, tendo amor ao nosso próximo. Vai ser um momento muito importante da nossa vida. Você já pensou, essa porta ela se fecha no momento que você está fazendo um trabalho missionário, que você está ali adorando ao nosso Deus, com o coração limpo. Do jeito que você tiver, você vai ficar nesse dia. Mas aí a gente refletir também, você já parou para pensar se a gente não estiver preparado, se a gente estiver vivendo uma vida de qualquer jeito, se a gente estiver praticando coisas que não agradam a Jesus e a porta fecha nesse momento, vai ser muito difícil, né? Vai ser muito triste. Mas bem-aventurado vai ser aquele que quando a porta se fechar, estiver fazendo a vontade de Deus. Amém. E que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, possamos, quando a porta se fechar, estivermos fazendo a vontade de Deus. Não sabemos que dia e quando. É por isso que Deus colocou no meu coração essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem de preparação, para que a igreja de Deus, o remanescente de Deus, eles se preparem. Amém. Porque nós sabemos que os dias, meus irmãos, eles estão cada vez mais chegando ao final. A gente pode olhar ao cenário em volta da gente, a gente sabe que esse mundo ele não vai muito longe. A gente sabemos que já estamos na contagem regressiva. A gente já está vivendo no fim do tempo do fim. E uma coisa muito importante também é de a gente pensar que essa porta, ela pode se fechar de 3 maneiras para mim e para você. A gente vai saber agora, neste momento, como ela se fecha nessas 3 maneiras. Ela pode fechar para mim e para você individualmente. Para mim, ela pode fechar hoje individualmente. Você sabe como? Se eu descer a sepultura hoje, para mim a porta ela se encontra fechada. Porque a gente desce a sepultura salvo ou perdido. Não tem outro termo, não tem outro caminho. Quando a gente descemos a sepultura, descemos com o nosso destino selado, para a salvação ou para a perdição. Você já parou para analisar quando é que você vai morrer? Não sabemos. Não sabemos o dia e a hora que a gente vai descer a sepultura. A gente sabemos que num tempo que a gente estamos vivendo, de epidemias, do Covid, quantas famílias, quantas pessoas desceram a sepultura, quantas pessoas foram ceifadas e a porta para elas se fecharam. Essa é uma das maneiras em que a porta se fecha individualmente.
como a gente falou também neste momento, ela pode se fechar também coletivamente, para todo mundo de uma só maneira, de uma só vez, universalmente. Ela pode se fechar quando Jesus sai do santuário, foi como a gente acabamos de falar. Quando Jesus sai do santuário, ela vai se fechar para todo mundo de uma só vez. Essa é a segunda forma que ela pode se fechar. E ela pode se fechar também de outra forma. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu falei aqui que o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para eu e você estarmos aqui nessa noite, foi o Espírito Santo que nos trouxe aqui. Porque por vontade própria minha e sua, nós não estávamos aqui. Nós estávamos nos nossos lares, nas nossas casas. Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui porque ele tem algo para falar no nosso coração. Amém, Senhor. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, para quem não sabe, é quando a pessoa resiste à voz de Deus. O Espírito Santo está trabalhando no coração dela, está falando com ela, filho, filha, não faça isso. E ela está temando, ela está fazendo. O Espírito Santo está dizendo, não vai pela aí, ela quer ir. Ela está desobedecendo, ela está em rebeldia. E o Espírito Santo está ali constantemente tentando convencer ela, falando com ela, filho, não faz isso, filha, para com isso. E ela está montada em cima, ela está agarrada no pecado. É chamado aqueles pecados conhecidos. Não estou dizendo, irmãos, que a gente não peca. A gente somos pecadores. Mas a gente não podemos praticar os pecados conhecidos. O pecado que eu e você tem consciência que a gente sabe que é pecado. E a gente precisamos fazer é entregar nossa vida na mão de Jesus, para que a gente possamos ter um caráter semelhante ao dele. Só vai receber a chuva temporânea, a chuva serôdia, quem estiver com caráter purificado. Porque o Espírito Santo, ele só habita em um coração limpo. Então, meus irmãos, é dessas três maneiras e dessas três formas que a porta ela pode se fechar para mim e para você. Uma coisa muito interessante é que nós não somos imortais ainda. Nós não somos imortais e não sabemos o dia e a hora em que a porta da graça se fecha e nem no dia e a hora que Jesus volta. Se nós não sabemos que dia a porta se fecha e nós não somos imortais, o que é que a gente temos que fazer? Estarmos preparados, meus irmãos, constantemente. A gente acordar, abrir os nossos olhos e dizer, Senhor, eis-me aqui, guia os meus passos. Senhor, me batiza diariamente com o Espírito Santo, para que eu esteja conectado, ligado com o céu. Amém. Meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem de preparação. Deus, ele quer preparar um povo, aquele povo que chama o pecado pelo nome, aquele povo que não se compra e não se vende, aquele povo que está disposto a largar tudo e qualquer coisa por amor a Jesus. Essa é uma decisão muito importante, uma decisão de preparação, porque é questão de vida ou morte. O que está em jogo aqui, meus irmãos, é a nossa vida eterna. O que está em jogo aqui não é algo que a gente pode, não, eu volto atrás, não. O que está em jogo aqui é a salvação ou a perdição. É a vida eterna ou a condenação eterna, a morte eterna. Então é um assunto muito interessante, um assunto muito importante de a gente refletir. E a gente poder sair daqui dessa noite refletindo e dizendo, não, Senhor, eu quero entrar por essa porta. Não, Senhor, eu quero aceitar a sua graça. Meu Deus, eu estou disposto a abandonar tudo e qualquer coisa por amor ao Senhor. Amém. Nessa noite, meus irmãos, Jesus ele apela ao meu e ao seu coração para que a gente esteja constantemente buscando o poder do alto, o poder que vem do céu. A gente sabemos, meus irmãos, como eu acabei de falar no instante, que do desenrolar das profecias que a gente podemos ver, a gente já está aí nos segundos deste mundo, nos últimos segundos. A gente sabemos aí, para muitos que vêm acompanhando as reportagens, os jornais, nós estamos à véspera do decreto dominical. Nós sabemos, meus irmãos,
que num futuro não muito longe, o decreto vai sair, a chuva serôdia vai cair no povo de Deus, no remanescente, e a porta vai se fechar. Quem tomou a sua decisão ao lado de Cristo tomou, e quem não tomou, não vai ter como voltar atrás mais. A gente sabemos, meus irmãos, que quando a porta se fechar, outras profecias se cumprirão. As 7 últimas pragas cairão sobre este mundo. A ira de Deus vai ser derramada naquele povo que negligenciou a mensagem. Aquele povo que não quis dar crédito ouvido à palavra de Deus. E depois dessas 7 últimas pragas, haverá um tempo de angústia como nunca houve. O profeta Daniel, ele fala no capítulo 12, que é um tempo de angústia como nunca houve na história do mundo. A gente podemos ler a palavra de Deus e ver relatos bíblicos de que já houve tempo de angústia, houve perseguição para o povo de Deus. Mas aqui está dizendo na palavra de Deus que esse tempo vai ser como nunca houve. Vai ser um tempo de angústia que as pessoas vão estar de uma forma tão angustiada que o profeta Jeremias, ele tem uma visão desse tempo. E ele vê em visão que os homens estão com o rosto pálido. Ele vê na visão que os homens estão com o rosto parecendo pálido, como se eles estivessem sentindo dor. Meus irmãos, não há tempo a gente perder. Não há tempo de a gente deixar as coisas passar. É tempo de a gente buscar cada vez mais. Eu sei que todos que estão aqui nessa noite, se estamos aqui como nós estamos, é porque nós estamos buscando essa preparação. Mas o que eu quero dizer é que Deus quer que a gente se prepare cada vez mais. Como a gente está buscando hoje, a gente pode buscar cada vez mais. A gente pode se preparar cada vez mais. Porque, meus irmãos, é tempo de preparação, é tempo de santificação. Porque num futuro não muito longe, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar. Amém. Ele vai regressar a esse céu. E em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 7, está escrito que todo olho o verá. O mais importante é a gente estar preparado para encontrar o Senhor. Amém. O mais importante é a gente estar preparado para dizer: esse é o Deus em quem a gente aguardávamos. Esse é o Deus em quem a gente esperávamos. Esse é o Deus bendito. Amém. Não a gente está na outra classe, porque estará outra classe também quando Jesus voltar, que a Bíblia diz que eles vão se esconder, vão querer que as rochas e as montanhas caiam sobre eles. Que a gente não estamos nesse grupo, meus irmãos. A gente vamos estar no grupo daqueles que a gente esperava no Senhor Jesus voltar, preparados para a gente ter um corpo glorificado, para a gente ter uma vida eterna, uma vida ao lado daquele que tudo criou, uma vida de adoração ao nosso Jesus por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos, eu não posso sair daqui dessa noite sem apelar ao seu coração. Jesus, ele quer que cada um de nós, todos nós, sejamos salvos pela graça de Jesus. E hoje ele está nos dando esta oportunidade para mim, e está dando a oportunidade para você também, de sair daqui dessa noite dizendo: Senhor, eu aceito a tua graça. Senhor, eu aceito o que o Senhor fez naquela cruz por cada um de nós. Esse é o tempo, meus irmãos. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçai os vossos corações, porque o tempo da salvação ela é hoje. O momento da salvação ela é hoje. Sabe por que ela é hoje? Porque o amanhã talvez ela não exista para mim nem para você. Nós não sabemos o que irá acontecer amanhã. É por isso que hoje nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados hoje e não amanhã. Muitas das vezes as pessoas dizem assim: não, a minha decisão eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para ano que vem, para a semana que vem. Meus irmãos, não há tempo. Não há tempo de a gente deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Porque da manhã não pertence a gente, o amanhã não cabe a gente. Então a gente devemos estar preparado hoje. Amém. E que Deus possa vir abençoar a cada um de nós. E que a gente possamos sair daqui nessa noite
com o nosso coração com esperança, dizendo: Senhor, eu quero estar preparado. Eu quero sair daqui dessa noite dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, me batiza com a chuva temporã, para quando a chuva serôdia vir, a gente pregar as 3 mensagens angélicas. Eu quero estar preparado. Meus irmãos, essa é a oportunidade que Deus está dando para mim e para você, de onde você está aí, você dizer: Senhor, eu aceito. Eu aceito essa oportunidade que o Senhor está me dando hoje. Você quer entrar por a porta, você quer entrar por esta graça, você quer aceitar o que Jesus fez por mim e por você? Amém. O nosso irmão vai louvar um louvor em adoração, nosso irmão Carlos, e no momento em quando ele estiver adorando, se você sente o desejo e a vontade no seu coração de se preparar cada vez mais, porque nós já estamos nos preparando, mas a gente temos que sair daqui com a certeza de que a gente queremos se preparar mais, cada vez mais. Se você sente esse desejo e essa vontade no seu coração de aceitar o que Jesus fez por você hoje, quando Ele estiver louvando, eu quero que você fique de pé, que eu quero orar por você. Não deixe, meus irmãos, a oportunidade passar. Aquilo que meu irmão falou comigo, eu fiquei muito maravilhado, porque ele aceitou o que Jesus fez para ele. Ele aceitou, meus irmãos, e ele não deixou para amanhã, ele não deixou para depois, ele aceitou o que Jesus fez na vida dele hoje. Amém. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui no meio de nós, trabalhando nos nossos corações, para que a gente venha cada dia mais estar diante e à vista de um Deus santo. Que Deus possa vir abençoar a vida de cada um de nós, meus irmãos. Deus abençoe. Em teu amor, sei que o Senhor vai me ajudar a passar por essas provações. Eu sei que é a todo instante, pois o pecado me abraçou. Parece que não vou voltar jamais pra sua casa. Sinto que a solidão tomou posse do meu coração, Senhor. Pai, não rejeita esta oração de quem busca auxílio e solução em Ti. Não vou desistir, não. Ainda que custe a minha vida, eu não vou desistir, não. Ainda que venha falar mal de mim, eu não vou desistir, não. Pois confio em Ti, Senhor, somente em Ti. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, ainda que nos campos não haja mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Não vou desistir, não, não vou não. Ainda que custe a minha vida, eu não vou desistir, não. Ainda que venha falar mal de mim, eu não vou desistir.
tua presença, Deus, de tuas promessas, Pai. Eu não desistirei de ti, Senhor, de tuas bênçãos. Eu não desistirei jamais. Não desista, porque a vitória pertence àqueles que permanecem com fé por mais tempo. Deus, Ele só prova aqueles que Ele quer aprovar. Amém. Fechamos nossos olhos para a gente falar com o nosso Deus. Senhor Deus, soberano Pai. Amém. Agradecemos, Senhor, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor tem colocado diante de cada um de nós. Obrigado. Todos os dias, Amém. o Senhor tem nos dado oportunidades de fazer um concerto, uma aliança com o Senhor. Amém. Oportunidade, Senhor, de a gente se preparar, Senhor, cada dia, se preparar, meu Deus, para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amém. Meu Deus, obrigado porque o Senhor falou nessa mensagem. Meu Deus, obrigado, meu Deus, porque o Teu Espírito Santo tem refreado corações, tem convencido pessoas Amém. do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Neste momento, meu Deus, vai no coração daquelas pessoas que estão afastadas. Amém. Meu Deus, vai de encontro àquelas pessoas que não te conhecem, Por Senhor. favor, Deus. Meu Deus, assim como o Senhor alcançou cada um de nós, alcança essas vidas, Senhor. Meu Deus, que a gente possamos, Senhor, a cada dia buscar o batismo do Espírito Amém, Santo. Deus. Meu Deus, te clamamos, te rogamos, te pedimos pelas chuvas, Amém. as chuvas serôdias, Amém. para que os teus servos, as tuas servas, possam advertir o mundo das coisas que sobrevirão. Verdade. Advertir o mundo, meu Deus. Pregar as 3 mensagens angélicas. Poder falar que devemos adorar o Deus verdadeiro. Que a gente não vamos se curvar diante de imagens. Nós não vamos se curvar diante de decretos, de coisas que vai de contra a palavra do Senhor. Meu Deus, a gente temos a consciência e nós sabemos que o selo do Deus vivo é o santo dia do Senhor, é o santo sábado. Meu Deus, e tem um sistema, tem coisas por trás, querendo, meu Deus, botar outro dia como um dia santo, mas nós sabemos que esse não é o dia santo. Nós sabemos, meu Deus, que o dia santo é o sábado do Senhor. Meu Deus, sela, meu Deus, os teus servos com o selo do Deus vivo. Meu Deus, eu creio que a porta ela não se fechou ainda, porque, meu Deus, tem pessoas ainda sinceras que estão em outros apriscos. Nós sabemos que tem pessoas sinceras em todos os lugares, mas a palavra de Deus diz, é o Senhor que vai chamar elas, vai dizer, sai dela, povo meu, sai de Babilônia, sai da confusão religiosa e vem para a sua verdadeira luz, para a sua verdadeira igreja. Meu Deus, para o remanescente, para o pequeno povo, aquele povo que não tem medo de chamar o pecado pelo nome, aquele povo que está disposto a largar tudo e qualquer coisa por amor a Jesus Cristo. Meu Deus, da onde eu vim, eu larguei muitas coisas. E eu peço ao Senhor cada dia mais que o Senhor me dê forças, que o Senhor me dê direção. Falta eu largar muitas coisas ainda. E hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de a gente poder largar essas coisas para trás. Meu Deus, que estamos aqui diante da presença do Deus Santo, para dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, meu Deus. Estamos dispostos a te servir, a te adorar. Meu Deus, abençoa a vida de cada pessoa aqui nessa igreja. Meu Deus, abençoa a vida de cada um que está aqui presente, cada familiar representado, meu Deus. Meu Deus, todas essas pessoas que estão aqui, é porque o Senhor tem falado o coração delas. O Senhor, meu Deus,
colocou no coração dela a esperança da breve volta de Jesus. Meu Deus, e precisamos estar preparados, porque estamos vivendo no fim do tempo do fim. Não há tempo, meu Deus, a gente perder, não há tempo de a gente brincar. Meu Deus, é tempo de uma vida de santificação. Porque nós já fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós precisamos viver uma vida de santificação para então a gente chegar na glorificação. Meu Deus, é uma esperança tão grande no nosso coração de ver o nosso Mestre, de ver o nosso Senhor Jesus Cristo, poder abraçá-lo, poder adorá-lo por toda a eternidade. Oh meu Deus, sabemos que breve o Senhor virá. Cedo meu Senhor virá e não tardará. Nós sabemos que o Senhor não vai tardar. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor já está às portas. Nós sabemos, meu Deus, por o desenrolar das profecias, pelos cenários em volta da gente, nós sabemos que a porta ela já está se fechando. Oh Deus, mas tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia daquelas pessoas que não entraram por esta porta ainda. Meu Deus, tenha misericórdia daquelas pessoas que não aceitaram a sua graça ainda. A palavra do Senhor diz que o Senhor é tão longânimo, tão maravilhoso, tão bondoso, que por isso que essa porta não se fechou ainda. Mas devemos também apressar os nossos passos, devemos também fazer a nossa parte, porque, meu Deus, o Senhor é longânimo, mas o Senhor no relógio divino, no calendário do céu, Ele tem um dia e uma hora, uma data específica para esse acontecimento se cumprir. E nós não sabemos quando. Meu Deus, é por isso que estamos aqui diante do Senhor, te pedindo por preparação, te pedindo, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito. Obrigado, meu Deus, por nós sabermos que o Senhor está no céu, intercedendo por cada um de nós. Nós sabemos que o nosso advogado, ele nunca perdeu uma causa. E esse advogado, ele vai vir também como juiz. Mas quando ele vir como juiz, todos os casos já estão decididos. Meu Deus, que quando o nosso nome passar lá nos registros do céu, nós possamos, meu Deus, estar fazendo a Tua vontade. Nós possamos estar, meu Deus, numa posição de bem-aventurado, para que a gente possamos desfrutar das mansões celestiais que o Senhor foi preparar para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus grande. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Deus nos leva para os nossos lares, na Tua santa proteção, nos Teus cuidados, Senhor. Meu Deus, cuida de cada um de nós, Senhor. Por favor, Pai, cuide dos nossos familiares também que estão nos nossos lares. Por favor, Pai, nos conduza para os nossos lares na paz de Jesus Cristo. Conduza os nossos passos em direção ao céu. Conduza, meu Deus, os nossos passos na direção de Jesus Cristo. Ô Senhor, por favor, Pai, tenha misericórdia de nós. Te agradecemos e confiamos nos méritos maravilhosos de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele pertence o poder, a honra, a glória e o domínio por toda a eternidade. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.